Olá! Já parou para pensar que, nos últimos séculos, a balança da vida aqui na Terra mudou, e mudou de um jeito radical? Pois é, a relação entre os animais selvagens e nós, a humanidade, foi completamente invertida. Vamos entender hoje como essa transformação drástica nos levou a criar um dos sistemas de conservação mais importantes do mundo, o SNU, o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Olha só este gráfico. Ele mostra um retrato que é, sinceramente, chocante do nosso planeta hoje. Se a gente pudesse colocar todos os animais da Terra numa balança gigante, só 4% do peso total seria de leões, baleias, águias, enfim, de toda a vida selvagem. E os outros 96%? Bom, somos nós, os humanos, e os animais que criamos para o nosso consumo. Essa inversão é o ponto de partida para a gente entender a urgência da conservação hoje. Então, essa transformação do planeta, que aconteceu numa velocidade assim alarmante, acabou gerando uma crise global de biodiversidade. E foi justamente para enfrentar esse desafio que o Brasil precisou desenvolver uma resposta estratégica e bem complexa. E o que talvez seja mais impressionante nisso tudo é a velocidade com que essa mudança aconteceu. Pensa só, pouco mais de 200 anos atrás, lá na Revolução Industrial, 99% da biomassa de animais no planeta era de vida selvagem. Hoje, essa proporção se inverteu completamente. É uma transformação numa escala e numa velocidade que a gente nunca viu na história do planeta. E essa citação do José Lutzenberger, que a gente vê agora, ilustra perfeitamente o paradoxo que vivemos. Ela nos força a refletir, Durante quase toda a história, a gente se protegia da natureza. Hoje, é a natureza que precisa ser protegida de nós. Chegamos a um ponto em que precisamos criar sistemas e leis para mediar a nossa própria relação com o planeta. E é exatamente aí que entra a resposta brasileira para tudo isso. Diante desse cenário global, o Brasil desenvolveu uma das arquiteturas de conservação mais completas do mundo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou como todo mundo conhece, o SNUC. Tá, mas qual é a peça fundamental desse sistema todo? É a chamada Unidade de Conservação, ou UC. Pensa nela como se fosse um território com limites bem definidos, criado por uma lei que tem uma riqueza natural muito importante e, por isso, é administrado de um jeito especial para garantir sua proteção. É o tijolinho básico de toda essa estratégia. E aqui, olha, chegamos no ponto que é talvez o mais importante para entender o sistema todo. O SNUC se apoia em duas grandes ideias, dois pilares. De um lado, a gente tem as unidades de proteção integral. O objetivo aqui é bem claro, preservar a natureza com o mínimo de interferência. Só pode pesquisa científica, ecoturismo, coisas assim. Do outro lado, temos as unidades de uso sustentável, que buscam um jeito de conciliar a presença das pessoas e o uso dos recursos com a conservação da natureza. Essa abordagem dupla é a grande sacada do modelo brasileiro. Para deixar isso um pouco mais concreto, mais fácil de visualizar, aqui estão alguns exemplos. No grupo da proteção integral, temos os parques nacionais, que muita gente conhece e visita, e as estações ecológicas, que já têm um acesso super restrito, mais para pesquisa mesmo. Já do uso sustentável, temos as reservas extrativistas, que protegem o modo de vida de populações tradicionais, e as APAs, as áreas de proteção ambiental, que ajudam a organizar a ocupação humana em áreas maiores. Agora a gente precisa quebrar um mito muito comum, aquela ideia de que área protegida é um lugar vazio, de natureza intocada. A realidade, principalmente aqui no Brasil, é bem mais complexa e cheia de gente. E esse número aqui, ele já mostra tudo. Quase 12 milhões de pessoas vivem dentro das unidades de conservação no Brasil. Para ter uma ideia, é mais gente do que a população inteira de Portugal. Esse dado, sozinho, já muda completamente a nossa percepção do que significa proteger uma área, não é? E a diversidade de gente que vive nessas áreas é, imensa. A maioria se identifica como parda, mas também temos mais de 282 mil quilombolas e mais de 130 mil indígenas. Isso sem nem contar as terras indígenas, que são uma outra categoria de proteção. Essas áreas são lares, são territórios de cultura e de sustento para muita gente. E talvez um dos melhores exemplos de como o sistema consegue juntar natureza e gente seja a reserva extrativista, a famosa RESEX. Ela não protege só a floresta, ela protege também o modo de vida de populações que dependem da floresta, como os seringueiros na Amazônia. E o mais legal é que a gestão dessas áreas é compartilhada. A comunidade participa das decisões através de um conselho. No fim das contas, é a conservação feita com as pessoas e não contra elas. Bom, agora vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral.
O esforço do Brasil com o SNU, que não é uma coisa isolada. Ele faz parte de um movimento global para a gente conseguir enfrentar os desafios da perda de biodiversidade e das mudanças climáticas. E o grande objetivo que está no horizonte de todo mundo hoje é essa meta, conhecida como 30 por 30. É um compromisso que vários países assumiram para proteger, de forma eficiente, 30% do planeta, tanto em terra quanto nos oceanos, até o ano de 2030. O nosso sistema de unidades de conservação é uma ferramenta-chave para o Brasil conseguir fazer a sua parte e alcançar essa meta tão ambiciosa. Só que é claro, o sucesso disso tudo depende de uma abordagem muito mais moderna e colaborativa. Não adianta só criar uma área no mapa. Uma das chaves é a gestão em mosaico, que quer dizer gerenciar áreas protegidas que são vizinhas de forma integrada, otimizando os recursos. A segunda é a governança compartilhada, ou seja, envolver governos, cientistas e, claro, as comunidades locais nas decisões. E, por fim, é fundamental conectar a ciência com a gestão, usando dados de pesquisa para guiar o que é feito lá na ponta, no campo. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta final. A gente luta para evitar a extinção de espécies, mas talvez a gente esteja enfrentando também uma extinção da experiência. Conforme as pessoas vão morando cada vez mais nas cidades, o contato com o mundo natural vai diminuindo. E a pergunta que fica no ar é: como é que a gente vai se engajar para proteger algo se estamos perdendo a experiência de viver nesse algo? É uma coisa para a gente pensar.